igreja, né? A gente vai na igreja hoje? Vai. É? Por isso que você tá tão bonito assim? Parece que essa camisa tá errada, pai. Olha lá. Não tá? Ó, o papai arrumando a criança é diferente. Quando o pai arruma a criança é diferente, né, filho? Olha aqui pra mamãe. Coisa linda da minha vida. Olha aqui. É, agora ele olha, coisa linda. Boa tarde, minhas lindas. Boa tarde, maravilhosas. Eu espero que vocês tenham tido um domingo. Imagino que esse vídeo tá saindo aí num horário mais pro final, né, do dia. Então, o dia já que praticamente passou. Mas eu espero mesmo assim que o Senhor tenha abençoado o seu domingo. Que você tenha vivido aquele dia para o Senhor. Sabe aquele... Conversei com meu marido hoje a respeito. Que a gente tem entendido com mais clareza sobre consagrar o sábado, que no nosso caso é domingo, né? A gente consagrar de verdade, de todo o coração, o nosso domingo. Consagrar aquele dia santo para o Senhor, para as coisas do Senhor. E a gente tem percebido que sem a gente querer, meu filho, sem a gente querer, não sem a gente querer, claro que a gente quer, mas sem a intenção, a nossa vida já tem sido rendida, sabe? Nosso domingo tem sido rendido ao Senhor e a gente tem tomado decisões para não trabalhar no sábado, né? No domingo, não fazer coisas que fogem da palavra. A gente tem que fazer como o Senhor diz que é para fazer, né? Se o próprio Deus, gente, o próprio Deus precisou de 6 dias para construir tudo que aqui habita. E no último dia ele descansou. Quem somos nós para achar que na força do nosso braço a gente precisa trabalhar que nem louca para conquistar alguma coisa? Não é assim e não pode ser assim. Não deveria ser assim. Então, se o Senhor mandou a gente 6 dias, você pode trabalhar à vontade, trabalha. Mas no 7º é para mim. Se dedique a mim, às minhas coisas. Se dedique ao estudo da palavra, ao descanso, a mim. Se dedique a mim. Vá à minha casa, se encontre com irmãos, né? Se encontre com homens de Deus. Este dia é santo e sagrado. Se dedique a mim. Não estava no script falar isso para vocês, mas como hoje é domingo, fluiu, saiu. Mas, gente, é que eu passei um negócio aqui no meu rosto, sabe, um hidratante. Eu tô meio brilhosa, mas vocês ignorem, tá? Tô meio brilhante. Mulheres, vocês têm notado que o Senhor tem falado? É como se fosse... Esta campanha tá sendo como se fosse o 2.0. Tá sendo algo mais aprofundado, mais intenso. Os temas que o Senhor tem trazido aqui não tá brincadeira, não. Tá uma responsabilidade muito grande falar sobre isso, mulheres. E olha, eu já tô sentindo uma coisa aqui. E o que ele trouxe hoje não é brincadeira. Não é brincadeira porque vai confrontar, me confrontou, vai confrontar demais. E é algo que eu vou ser muito sincera pra vocês, muito sincera. Eu vi, talvez eu nunca tenha visto. Falei que eu vi, mas eu acho que eu nunca vi nada falando sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Gente, eu não tô brincando. Se vocês já viram alguém falar sobre isso, você pode me contar. Pelo amor de Deus, eu quero ver esse vídeo. Alguém confirmando, falando o que eu vou trazer pra vocês hoje. Porque é algo muito sério. A criança tinha acordado, mas agora tudo certo. Vamos continuar. Mulheres, como eu tava dizendo,
eu nunca vi nada falando sobre esse assunto. É um assunto muito sério, muito sério. E primeiramente, antes de ir direto ao ponto, eu quero ler com vocês a respeito de uma cena aqui na Bíblia. E eu já explico. 1 Samuel 16, 23 fala o seguinte: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul se sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Gente, música. O Senhor me incomodou muito para falar sobre música com vocês. E esse assunto é seríssimo, porque, olha só, aqui, presta atenção, um espírito, vamos observar isso aqui, um espírito maligno era tomado pelo corpo de Saul. Davi foi chamado para tocar harpa, para que ele pudesse se sentir melhor, e aquele espírito saía e ele acalmava, e ele se livrava daquele espírito maligno. Então toda vez Davi tinha que tocar. A música de Davi não tinha letra alguma, não tinha louvor falando e declarando: sai espírito maligno, deixe, venha santo Deus, venha espírito de Deus, preenche o corpo de Saul. Não falava nada disso. Era apenas o som e a unção que Davi carregava enquanto tocava aquela música. Aonde eu quero chegar? Gente, isso é muito sério. Vocês estão vendo o temor que eu tô tendo pra poder falar o que eu vou falar pra vocês? Gente, no candomblé, há o batuque, a batida certa, o instrumento certo para chamar entidades malignas. Não tem letra nenhuma, apenas batuque. Por que a gente tá aceitando ouvir qualquer coisa com letra gospel? Você pode me dizer isso? Porque a gente tá aceitando qualquer música que se diz música com letra gospel e não é de Deus. Não é de Deus. Gente, para ser de Deus, aquilo foi trabalhado nos céus. Aquele batuque foi trabalhado nos céus. Não aceite qualquer batida. O Espírito Santo incomoda a gente sabe que aquilo não é de Deus. Quando a gente ora, quando a gente está com a presença do Senhor, a gente sabe que não é toda música que a gente deve ouvir, mesmo tendo louvor dentro. Não é qualquer batida. Eu tô vendo uma era normalizando todo estilo de música com letra gospel. E isso é um perigo. Você não sabe o que você tá fazendo. Sim, gente, Deus me incomodou demais para falar sobre isso. Demais. Há músicas, gente, que elas foram criadas para criar sentimentos estranhos em nós. Criadas para sensualizar. Criadas para que você tenha vontade de fazer coisas. Elas foram criadas por pessoas que estavam carregadas de outras coisas que não eram Deus. Aí você tá ouvindo essas sensações através das batidas com louvor por trás. Mas eu vou falar uma coisa bem, um exemplo bem tranquilo para você entender o que eu tô falando. Bem pão com, como que fala? Pão amassadinho, né? Bem pão amassadinho ali pra você entender bem. É a mesma coisa de você estar bebendo uma água que parece limpa em um copo sujo. Você tá me entendendo?
Parece que é uma água limpa, porque saiu com filtro limpo. Saiu ali, ó, você pôs, mas o copo tá sujo. As ondas sonoras daquilo ali é sujo, é impuro, é imundo. E você tá aceitando beber desta água. O Senhor me incomodou demais, porque eu tenho visto isso se normalizar, mas desde sempre algo me incomodou a respeito disso. Eu não considero normal e a gente precisa sentir paz. A gente precisa sentir o que Saul sentiu aqui. A paz através da batida, da unção do Senhor. Eu não sei se você tem o hábito, e eu tô falando aqui com pessoas que nem ouvem mais músicas seculares. Tô falando com pessoas aqui que não ouvem mais músicas seculares, não ouvem mais músicas do mundo. Ela escolheu ouvir músicas de Deus, mas talvez ainda não entendeu que não é qualquer música. Eu não sei porque o Senhor me incomodou tanto a respeito disso. Mas Ele me incomodou e eu precisava vir aqui falar sobre isso. E hoje o vídeo é muito simples, mas é muito profundo. Vocês conseguiram compreender a profundidade desse tema e onde a gente precisa tomar cuidado? As batidas das músicas importam. Não é só a letra suja e imunda do mundo, a batida também importa. A gente pode estar traindo para dentro da nossa casa a batida errada. Gente, não é brincadeira o mundo espiritual. Não é brincadeira. Você está se alimentando e levando esta batida diretamente para o seu espírito. Diretamente para lá. Então você se enche de algo que não era o que você queria. Você queria ouvir um louvor e se acalmar, mas de repente você está se sentindo esquisito, estranho. Não era bem aquilo que você queria sentir, mas está estranho. É o dia, talvez seja o dia, não é o dia. Não é o dia, são suas escolhas erradas. E o Senhor me incomodou muito para falar sobre isso hoje. Eu espero, mulheres, que vocês tenham compreendido a mensagem, porque vocês entenderam como é delicado falar sobre isso, né? Em um mundo como hoje, onde vamos ouvir... Gente, se você for lá no YouTube mesmo, aqui no YouTube, funk gospel, sei lá, outro ritmo medonho, qualquer ritmo do mundo, no gospel, você vai encontrar. Você vai encontrar. Mas, gente, não é qualquer coisa. Você precisa perguntar para o Espírito Santo o que é que você deve ou não ouvir. Tem coisas que é de Deus, mas tem coisas que parecem de Deus, mas não é de Deus. Entenda isso. Tem coisas que não são de Deus. E precisamos ter o discernimento do Espírito para entender isso. E é só isso que eu quero deixar hoje para vocês, porque é profundo demais. A gente tem que refletir sobre isso. E eu espero que o Senhor tenha confrontado você hoje como me confrontou. E que tenha compreendido que é Deus quem está falando conosco para Ele, gente, limpar a nossa jornada, limpar a nossa caminhada e que a gente possa mergulhar cada vez mais fundo no Senhor. Vamos morrer sem saber tudo, mas o pouco que a gente vai aprendendo dia a dia, oh Deus, é maravilhoso. Espero que você tenha recebido essa porção diária de hoje. E agora vamos ficar com a oração da nossa irmã Margarida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nesta jornada de jejum e renúncia, nos curvamos diante da Tua soberania. Somos mulheres que temos clamado, chorado, lutado, mas acima de tudo, nos submetido à Tua vontade, como diz a Tua palavra em Tiago 4. Pai, temos enfrentado guerras dentro e fora de nós, guerras na mente, guerras no lar, guerras espirituais que nos enfraqueceram. Mas hoje, com os joelhos no chão e o coração rasgado, declaramos: sujeitamos
Sujeitamo-nos a Ti, ó Deus. Resistiremos ao diabo e ele fugirá de nós, porque não aceitamos mais viver dominadas por medo, opressão, orgulho, culpa, cansaço. Senhor, em Tiago 4, o Senhor nos chama ao arrependimento. E hoje, como mulheres que te amam, te servem e te buscam em jejum, nós dizemos: purifica nossas mãos, limpa nossos corações, alinha nossos pensamentos com o céu. Pai, o sofrimento que carregamos muitas vezes nos calou, nos fez desacreditar, nos fez sentir pequenas, esquecidas, derrotadas. Mas tua palavra diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, hoje, nos humilhamos, nos despimos da vaidade, da autossuficiência, da aparência e nos rendemos a Ti por completo, porque não queremos mais apenas suportar a dor, queremos ser transformadas por ela. Deus, levanta mulheres curadas, santas, obedientes, mulheres que não fogem do confronto do Teu Espírito, mulheres que Te buscam com verdade, com quebrantamento, com temor. Neste jejum, Senhor, rasga o céu sobre nós, desce com fogo sobre os corações frios, desce com graça sobre os corações feridos, desce com direção sobre as mentes confusas, e que cada mulher aqui sinta o peso e o poder dessa verdade. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Estamos nos achegando, Pai, não com máscaras, não com desculpas, mas com a alma nua e rendida, e cremos: o Senhor virá ao nosso encontro. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti todo o louvor. É que te pedimos em